E o SGC Podcast permanece aqui, ó, firme, forte, para contar histórias, para contar vivências e participações, principalmente na fundamentação, né, na estruturação do que é hoje a Expojipa, que chega à marca de 45 anos de festas realizadas. Claro, seriam mais anos, nós tivemos a pandemia, mas sobreviveu, está sendo resgatada, e quem participou lá no começo, a exemplo de quem está aqui agora comigo, seu Ayrton Gurgas, nosso ex-vice-governador, ex-deputado estadual, alguém que é empresário, também muito influente, e que quando veio do Paraná, participou de todo esse começo, né, seu Ayrton? Como é que foi essa história, por exemplo, principalmente da escolha aqui do terreno, que é dentro da cidade? Normalmente você vai para outra cidade de Rondônia, é tudo fora, né? De Paraná não é dentro. Fernando e quem estiver nos ouvindo, nos vendo, né? Eu lembro até hoje, quando eu vi uma fotografia ali na sede, de 1978, eu vim aqui com o doutor Assis Canuto, que era prefeito na época, o Ney Góes, que foi a grande pessoa que fez nascer isso aqui. Eu acho que não tem outra pessoa que a gente possa... Faleceu já, né? Não é porque faleceu, mas é o cidadão que conseguiu levar também o nosso Canuto, nosso prefeito da época, lá em Cascavel, conhecer lá a exposição de Cascavel, que também era grande, muito grande na época. O Ney Góes participava lá, porque ele foi vereador lá, né? Ele foi uma autoridade grande, e veio na época também aqui cuidar dos interesses da implantação da Eucatura em 73, 74, e aí ele, como é um homem assim muito, que gostava muito de exposição, era um cara que se dedicava muito, era paulista, né, lá de Prudente e tal, mas depois foi para o sul, lá para o oeste do Paraná, lá se criou, o pai dele morava lá, tinham fazendas, né, criação de gado e tal, e depois, por fim, ele veio para Rondônia desbravar isso aqui, né, esse estado maravilhoso, que é uma terra abençoada, que nós todos temos que estar aqui muito felizes e agradecidos por estar aqui, e essa terra nos recebeu, né, desde 1972, de 13 de agosto de 72, vai fazer agora 54 anos que a Eucatura está aqui em Rondônia, né? na Vila Rondônia, esse território. Então a gente veio aqui e eu vi aquela foto hoje, rapaz, aquilo assim, me deu uma lembrança assim maravilhosa, porque eu era um meninão, eu tinha meus 18, 19 anos, eu era um camarada assim que o que eu ia ver do meu futuro? O que eu pensava do meu futuro? Meu futuro era cuidar de empresa de ônibus, cuidar de manutenção e tal, essas coisas, de ver os municípios nascendo, né? Na época, nosso governador era o governador Humberto Guedes, que faleceu agora há poucos dias, com 103 anos, né? E eu tive muita dor, eu participei com ele praticamente 2 anos e meio, assim, de uma convivência saudável, e tivemos alguns problemas, mas depois se ajustamos e a gente permaneceu firme aqui na Rondônia. Então, viemos aqui na época, o Canuto era prefeito e deu essa área para Expojipa, né, na época. E o Ney, junto com o seu João da Calama, que também foi um triste fim, mataram ele lá numa festa junina da prefeitura municipal ali, né, em 78. Uma tragédia, assim. Era um cara também lutador, um cara que era esforçado, gostava muito de Rondônia, gostava dessas coisas, né? E foi um cara que ajudou muito, pessoas que ajudaram. Depois teve tantas outras, né? Mas esse é o primeiro momento, o primeiro estágio. Eu lembro até hoje, eu contava ali para alguém, o pessoal da Eucatura, ali, os mais novos, né? A primeira stand da Eucatura, porque aqui tinha mais de 200 serrarias naquela época, sabe? Sim. Era fumaceiro danado. E era tudo de madeira, né? Nós fizemos uma, acho que por 2 metros por 1, e botamos uma mesinha menor que essa, de escritóriozinho, e botamos um ônibus, assim, tudo tímido, mas muito tímido, porque a exposição também era muito tímida, era um início assim, sabe? Que hoje está em sucesso total, acho que vai Na época não tinha também muita gente. Não tinha, era Vila Rondônia, rapaz. Então, você imagina como é que foi, né? Nós não tínhamos rádio naquela época. Depois o seu Alcides Pai montou a Rádio Alvorada. Você não faz ideia da minha alegria como menino, como molecão, né? Como jovem, quando ligou o rádio e eu pude era o único entretenimento, música, né? Era muita coisa. Porque nós usava aquele gravador, aquele toca-fita, que botava, o cassete, né? A fita cassete, para ouvir música do Roberto Carlos, do Chitãozinho Chororó, desse povo tudo.
E quando liga o rádio, rapaz, foi uma emoção, assim. Eu fui acho que o 12ª ou 13ª pessoa a assinar lá no livro da inauguração da rádio, do seu Alcides Pai, e outra turma que teve, eu acho que foi o senhor Luiz Bernardi, teve mais uns sócios na época, né? Que ajudaram a montar a Rádio Alvorada, e eu fui lá, porque era do lado da nossa garagem, então a gente tudo não tinha asfalto, era a pé, nós também não tinha muito movimento de parar na vila, nós lavávamos os ônibus, pra você ter uma ideia, ali no córrego ali, como é que é o Garapé 2 de Abril? O Garapé 2 de Abril, ali embaixo, ali perto, onde é que é o posto hoje do Mourão, né? Sim. Que ali nós levávamos os ônibus e não tinha luz. Então era no balde. Uá! Eu jogava, todo mundo pegava, fazia mutirão, porque era para passar o tempo, que também nós não tínhamos o que fazer. Tinha que ficar inventando coisa. Não tinha que estar inventando coisa. Então foi essas coisas. A Expogipa também surge nessa época para suprir essa falta de entretenimento. E aí é nesse contexto também que ela surge com muitos dias de festa. Ela sempre teve, era 9, 10 dias. 9, 10 dias. Era de sábado a sábado, né? Era de sábado ao outro domingo. Fernando, se você visse a cavalgada quando começou, eu não gosto de cavalo. Não é que eu não gosto, eu não gosto de montar quando cavalo. Eu acho bonito o animal. Mas começou o Ney Góes, o Assis Canuto, o seu João da Calama, o Neto Barbudo e outros. Aí mas acho que não passava de 8 pessoas saindo da igreja matriz. Eu falei, esses homens estão tudo doidos. Essa era a cavalgada. Eu falei, tá tudo louco esse povo. E daqui para Expogipa do cavalo, um sol quente desgramado. Rapaz, depois você viu essa última semana passada, do passado, meu Deus. Você vê milhares de cavaleiros. Milhares de cavaleiros. Aliás, alegria do povo, né? De Paraná já chegou a ter 30 mil cavaleiros. Batemos recorde no mundo. Foi né? um recorde no mundo. Não sei se foi 30 ou 33 mil. É a época que começou ali com 8, né? Começou com 8. Mas quando começou a primeira, eu vou dizer, eu fui lá ver a saída no sábado, 10 horas da manhã. Meu Deus, porque não tinha o que fazer. E aí era um entretenimento. Eu fui lá olhar a saída, eles saíram em 5 ou 6, já que tem até umas fotos antigas por aí, que tem aquela história. Eu ficava, gente, esses homens estão tudo doidos, estão loucos. O que esses homens estão pensando na vida? Eu pensava comigo, por causa da minha juventude também, né? Eu sei lá, Vila Rondônia não era município. Nós tínhamos 2 vereadores que iam nas sessões em Porto Velho, sabe? Um negócio tudo esquisito. Era distrito de lá ainda, né? Nós era distrito Porto Velho. E aí tinha o seu João Dias e o seu José Viana, os 2 vereadores nossos. Depois passou o Estado, né? Aliás, passou o município, aí também logo passou o Estado, e nós já tivemos a nossa Assembleia Legislativa, né, fundada e tal. Mas era assim, Fernando, aqui era cercado de arame liso, foi feito tudo um cercadão aí de arame liso com palanque, e era desse jeito, porque não tinha também ninguém para invadir, ninguém para entrar, ninguém para fazer nada de maldade. Todo mundo respeitava todo mundo. Todo mundo era conhecido. Até porque quem veio de lá para cá, o pessoal que o Catura ajudou a trazer, só gente que queria enfrentar o desafio e crescer na vida, né? Qual é a maior dificuldade na época era a malária. Malária, essa dava dó. Ela matava, malária, essas coisas, cobra, era muita coisa, assim. Uma vez até na rodoviária, um cidadão me levou uma sucuri no ônibus, grandona, rapaz. Nossa, coisa mais linda ver a sucuri. Naquela época era assim. Aí tinha aqueles camaradas também, Fernando, que aquele não é do teu tempo, mas os mais antigos vão lembrar. Eles vendiam aqueles sabonetes, aqueles remédios na rua, e tinha uma sucuri, uma jiboiazinha para fazer o fuxico ali. Sim. E o povo era doido para ver as cobras, saber a coisa mais. E eu ia também, né? Ia para passar o tempo, porque não tinha o que fazer. Então, eram umas coisas assim maravilhosas, né? Foi um tempo que nós sofremos. Em 78, o Assis até veio com uma intenção até de vender a empresa, porque ele chegou aqui num belo dia e estava todos nós com malária. Os hospitais não cabiam mais povo, a garagem estava cheia de malária. De todos os funcionários, mecânico, borracheiro, eletricista, motorista. Ele ficou louco, ele falou, meu Deus, esse povo vai começar a morrer, aí a responsabilidade vai ser nossa. Aí o falecido Zé Turco também, o falecido Ney Góes, e aí o seu Matoso lá na rodoviária, ali já estava inaugurando aquela rodoviária, estava em construção. Falei, Assis, vamos fazer o seguinte, eu estou saindo da malária, tenho 8, 10 dias, eu vou ficar bom, e nós todos vamos melhorar, e vai vir o verão,
E vamos aguardar até novembro, dezembro. Se as coisas piorarem, dessa malária, e não der mais, vamos embora. E eu concordo com você, mas se a gente puder segurar e pedir para ele como o irmão mais velho, como nosso patrão, meu compadre, meu irmão, meu tudo, e hoje até é considerado meu pai, porque o nosso pai faleceu e ele e a minha irmã e a dona Naíra que cuidam da nossa família, dos nossos irmãos, né? E aí eu conversei com ele na época, se vamos aguardar. Se não der, era maio, e eu também estava muito triste, porque Cascavel era uma cidade bonita, eu estudava lá, eu tinha uma namorada que eu gostava, outras, também, né? eu tinha uma namorada, eu gostava muito lá, e acabou que deu certo, e foi dando certo, e a coisa se ajeitou. Se arrumamos. E foi crescendo, e foi vindo gente, e, sabe, foi um negócio. Depois veio um dia o presidente Ernesto Geisel ali naquela, onde é que é o Gerivaldão hoje, era uma quadra, tinha um murinho, e a quadra não tinha cobertura ali em frente. A gente fazia o carnaval ali antigamente. Ali nós jogávamos bola, era nosso divertimento, bater uma bola, a hora que sobrava uma folguinha, era tudo a pé, era tudo chão, estrada, não tinha. Então fazia aquelas barreiras, né, que a gente falava, né? Mas foi muito bacana essa história toda, assim, é muito bonito. E essa história do parque aqui, então, eu quando vi hoje as fotos aí, assim, a gente relembra, sabe? É uma lembrança bacana, legal, bonita, linda, maravilhosa, e que eu e o Canuto ainda estamos vivos, e outros tantos aí, mas a maioria já foi, né? Já morreu, né? E te fazendo lembrar, essa foto te fazendo lembrar desse momento do começo, aí você vê ela crescer, se estruturar... E também declinou. Há certo tempo, 4, 6 anos atrás, ela declinou. Agora ela começou a ser resgatada de novo. Isso passa muito pelo trabalho de um homem, que, claro, reúne com vários outros, mas na liderança, o nosso querido Sérgio Suganuma, o Sérgio do Lex. Como é que você vê isso hoje? Olha, rapaz, eu vi isso aqui quebrar, falir, se terminar, para mim eu via assim com muita tristeza. Porque eu vi nascer, vi o Assir deu a vida dele por isso aqui, junto 97, com os amigos, 98. 97, 98, com os amigos dele, com a diretoria da época, com o seu José Vidal, que já morreu também, com tantas outras pessoas maravilhosas que gostam, que amam e que gostam dessa nossa cidade, né? E gostam da nossa exposição também. Eu vi com muita tristeza. E eu vi a coragem desse Sérgio, o Sérgio Suganuma, né? Suganuma. O Sérgio japonês. Sérgio japonês. É o cara. Eu até... Hoje eu estava na hora de fazer a minha negócio do olho ali, né? E pegar a minha credencial e tal. Aí o pessoal comentava que o de sábado foi cancelado porque eu acho que a dupla ficou doente. Henrique Juliano. Uhum. Não sei o que aconteceu. Na verdade, não sei, mas sei o que aconteceu. Teve uma cirurgia lá. Teve uma cirurgia e cancelou, né? Uhum. E aí estava uma discussão na cidade, algumas pessoas de manhã eu vi, mas eu também não sabia da cirurgia. Daqui a pouco eu chego aqui para ter a notícia do Gustavo Lima, né? Gustavo Lima. Meu Deus, esse japonês só faz as coisas certas, só faz que notícia maravilhosa para todos nós. Isso aqui sábado, nós teremos acho que mais de 100 mil pessoas com esse Gustavo Lima. É uma história maravilhosa desse cara, um grande profissional, um grande artista, e que multidão de todos os municípios virão para cá. E faz com, a gente percebe, não é com nenhum interesse escuso, com amor. Né? O amor, ele tem um amor, falei com ele ali agora, a cavalgada, sábado, que maravilha, que coisa linda, que recuperação extraordinária. Esse Sérgio japonês é um homem, eu digo, fora da casinha, é um homem... fora da curva. Fora da curva, fora da casinha, é um homem extraordinário, um homem magnífico para Ji-Paraná, um homem desse, nós, a população, nós de paranaenses, nós rondonenses, tem que ter um carinho, um respeito muito grande por ele, pela família dele e pela diretoria que eu acompanho também, porque ele sozinho não faz nada. Exato. Mas ele dirigindo as coisas do jeito que ele está fazendo, olha, para nós de Paraná, nós temos que ter orgulho desse cidadão e da diretoria da Expojipa hoje, que está à frente e que ano que vem você pode ter certeza, será muito melhor do que esse ano. Esse ano aqui já não tem o que falar, não sabe. Rapaz, o que tem de gente alegre, feliz aí nesse... já tem mais de 50 mil pessoas a essa hora, que nem começou o show, que são 23 horas. É raro a gente ver o que está vendo aqui no primeiro dia, mas está lotado. Está lotado, tá cheio. E a gente normalmente via isso sábado, domingo. Né? Os dias fortes, mas hoje também está fora da curva. Talvez voltamos a ser o que era naquele tempo que o Assir resgatou. 97, 98, que ele tornou popular, inclusive os preços das coisas aqui, e que permaneceu até hoje. Né? Hoje, muita mudança. O Assir pegou
a sede principal era bem aqui no centro, ele levou lá para cima, do mesmo jeitinho que ela foi construída aqui na época pelo pessoal que doou, ele fez da mesma forma, levou lá em cima e tal, manteve, né? Então o Assir também teve o Assir foi com aquela diretoria. Eu acho que 60%, 70% disso hoje, dessa arrumação, desse brilho, e que a gente não pode deixar morrer, que nós não podemos deixar acabar. Vocês da imprensa são extraordinários também para ajudar a manter. Vocês fazem uma diferença muito grande, envolvendo as pessoas, chamando as pessoas para participar. E eu estou encantado com o que eu estou vendo aqui hoje. Estou assim, muito feliz, e vou dormir feliz. Falei para o Sérgio, para me dizer ele, abracei ele, falei, rapaz, você é o homem. É um homem que Ji-Paraná precisa, é um homem que nós todos vamos te adorar, tua família, é extraordinário. Eu não sei nem o que falar mais desse Sérgio japonês, mas tão bom que ele é. Obrigado, seu Ayrton, papo muito bom. Um abraço, e eu fico muito feliz de poder estar contando um pouco da história, né? Porque ainda a gente está por aqui, daqui a pouco a gente sobe, né? E deixa o planeta, mas enquanto estiver no planeta, nós queremos prestigiar e elogiar as pessoas que fazem as coisas boas, né? E aqui tem um povo maravilhoso, né? Nossa Rondônia, na nossa cidade de Paraná, e vocês da imprensa também são pessoas extraordinárias. Muito obrigado pelo momento e pelo carinho e por ter me dado essa oportunidade de poder falar tudo sobre isso, e estaremos por aí participando todos os dias, tá bom, Sérgio? Top, obrigado. Um abraço para todos, boa Valeu.